Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Empresarial 1. E hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é a respeito das microempresas e empresas de pequeno porte, as MEs e as EPPs. Na verdade, são dois tipos empresariais bastante simples e muito utilizados no Brasil, né, em virtude da sua facilitação, em virtude das vantagens, da possibilidade de utilização do Simples Nacional como forma de tributação unitária. Enfim, todas essas questões são questões que atraem, né, a depender da capacidade, da qualificação, né, ou do enquadramento dessa empresa, atrai, né, o pretenso empresário a optar por esse tipo de empresa, né, por esse tipo empresarial, tá? Então, iniciando aí, né, a falar a respeito tanto das microempresas como das empresas de pequeno porte, nós estamos falando de dois tipos empresariais que são representados por siglas. As microempresas se representam pelo símbolo ME e as empresas de pequeno porte pelas letras EPP, né? Na verdade, é a abreviação dos nomes, tá? E esses dois tipos, eles são regulamentados em lei própria, tá? É uma lei complementar, a lei complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Ela regulamenta toda essa questão, tanto das EPPs quanto das MEs, e também traça diretrizes acerca do Simples Nacional. Tá? Essa é a base para as EPPs e para as MEs, como vocês podem ver aí, né, na nossa matéria, tá bom? Então, falando especificamente aí a respeito da microempresa, né, ela está prevista, regulamentada, lá na Lei Complementar 123 de 2006, tá? E a atividade econômica da microempresa, né, a grande diferença entre a microempresa e a EPP, que é a empresa de pequeno porte, está justamente na questão do quantum monetário, ou seja, da previsibilidade de recursos, de faturamento. Quando nós falamos de microempresa, né, a própria Lei 123 de 2006 estabelece um limite, né, para essa atividade econômica. Essa atividade que vai ser desenvolvida na microempresa não pode ultrapassar um faturamento acima de R$360 mil por ano. E aí nós estamos falando, então, 360 mil dividido por 12, nós estamos falando de uma média aí de R$30 mil por mês, tá? Então, desejando abrir uma empresa, eu posso optar pela microempresa? Posso. Mas eu tenho que verificar se a minha empresa não vai ter uma renda, um faturamento maior do que R$30 mil por mês ou 360 mil ano. Porque se tiver, ela já não se enquadra mais na EPP, tá? na ME, perdão, tá bom? E a grande diferença da ME para a EPP é justamente o valor, porque aí na EPP a gente tem uma elevação desse valor de 360, né, de 1 centavo a mais que 360 mil, até um limite aí de R$4 milhões por ano, tá bom? Mas nós vamos falar da EPP, tá? Então, o cadastro da microempresa, ele é feito pela junta comercial também, tá? E esse titular da EPP pode selecionar o enquadramento que ele quer para a sua empresa em relação aos seus tributos. Ele pode optar pelo Simples Nacional, pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E aí ele vai optar por um desses tipos. Obviamente que a melhor opção para ele é sempre o Simples Nacional, né, na minha opinião, mas os contadores vão orientar aí, no caso, o microempresário, para que ele opte por uma dessas opções tributárias para regulamentar, né, a sua empresa, e ali ele vai, né, justamente ali no momento do cadastro na junta comercial, ele faz essa opção, tá bom? Nesse tipo de empresa também, que é a microempresa, temos apenas um titular, nós não temos aí uma sociedade, nós temos apenas um titular dessa empresa. E esse titular, diferentemente, né, das empresas de responsabilidade limitada, na microempresa, ele vai responder totalmente pela empresa e pelos seus débitos e pelas suas responsabilidades, tá? Inclusive com seus patrimônios pessoais e empresariais. Esse patrimônio pessoal, ele unifica. Então, se eu tenho uma microempresa e eu sou processado e eu perco essa ação, uma ação trabalhista, por exemplo, né, ou uma ação ambiental, dependendo do tipo de empresa, e ali eu não tenho solvência na empresa, no caixa da empresa,
mas eu tenho solvência como CPF, né, como pessoa física, o meu CPF vai se responsabilizar também, tá? Então, nós não temos aí aquela responsabilidade limitada, ou LTDA, que nós vimos que tem lá nas sociedades por responsabilidade por cotas, né? Onde você só responde até o limite das suas cotas, tá bom? Que mais? Voltando. Tá. Tanto as sociedades empresárias quanto os empresários individuais poderão, né, se enquadrar nessa categoria, tá? Nesse caso aí, pessoal, nós estamos falando de sociedade empresária de apenas um titular, tá? Pode parecer até paradoxal, mas não é. Por exemplo, a sociedade de advogados, né, a nossa pessoa jurídica, né, da atividade advocatícia, ela é composta por um sujeito só, né? Eu, doutor Luiz, posso ser sócio no meu escritório de advocacia, registrando o meu CNPJ, mas como para isso eu apenas posso fazê-lo de forma individual. Então, é uma sociedade de uma pessoa, na verdade, tá? Então, isso nós estamos falando de microempresa. A grande diferença da microempresa é que a microempresa ela tem uma limitação de até R$360 mil, né, para o faturamento anual, ou seja, uma média aí de R$30 mil por mês, mas não necessariamente nessa ordem. Pode haver mês que você fature 10 e haver mês que você fature 40. Isso não implica. O que é necessário é que dentro daquele ano haja até R$360 mil no máximo de faturamento. E há uma responsabilização ilimitada para o sócio, não se limitando a nível de participação, até porque, né, nós estamos falando aí de um tipo societário, de um tipo empresarial diferenciado, com inúmeras vantagens. Outra diferença também na ME é que, na verdade, o empresário, o microempresário, ele vai poder optar pelo regime tributário que vai ser aplicado à sua empresa, incluindo o Simples Nacional. De outro lado, nós temos a irmã da ME, que é a EPP, que não é a microempresa, mas é uma empresa de pequeno porte. Ela está um pouco acima da microempresa. Quando a gente fala microempresa, a gente pensa numa coisa bem pequenininha, né? Eu tenho, se eu fosse pensar linguisticamente falando, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma microempresa e eu tenho uma grande empresa. Então, é como se a microempresa estivesse abaixo da empresa. Por isso, a microempresa, a ME, o faturamento vai até 360 mil. Na empresa de pequeno porte, ele vai de 360 mil a 4 milhões e 800 mil. Eu falei 4 milhões, mas é 4.800. Então, 4 milhões e 800 mil dividido por 12 tem uma possibilidade de renda, né, de faturamento mensal de até 400 mil reais, né, no caso da EPP, tá bom? Os padrões tributários, eles são exatamente iguais aos padrões tributários da ME, né? Há a possibilidade de optar pelo Simples Nacional também. E a grande diferença aí é justamente residente na questão do valor de limite de faturamento anual, tá bom? Nesse caso aqui, ambas as duas empresas, né, também, a EPP e a ME, também tem uma vantagem em relação aos demais tipos empresariais, que é algumas vantagens que estão previstas lá na Lei 123, tá, de 2006, que é, dentre elas, receberem benefícios ou preferências, né, em processos licitatórios, tá? E elas são dispensadas também da obrigatoriedade de contratar jovem aprendiz, tá? Tanto as sociedades empresárias quanto os empresários individuais poderão se enquadrar nessa categoria também. Então, nós estamos falando de empresa que pode faturar de 360 mil até 4 milhões e 800, uma média de 400 mil reais por mês. Também pode optar pelo Simples Nacional ou pelo outro regime tributário da sua empresa. Não tem a obrigatoriedade de contratação de jovem aprendiz e ainda tem privilégios em relação à preferência de contratação com órgão público em processo licitatório. E isso é bem interessante, por quê? Porque tentaria balizar, né? Tentaria igualar essas micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, às demais, tá bom? Aí, também há uma pequena diferença, né?
entre a EPP e a ME nas faixas de desconto das receitas do Simples, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Simples lá embaixo, tá? Mas o Simples Nacional é basicamente um regime tributário diferenciado. Você opta por pagar o Simples Nacional, por exemplo, e ali está incluído todos os impostos que você poderia ter que pagar. Imposto de renda, ICMS, enfim, um monte de impostos. Mas nós vamos falar dele já já, tá bom? Fora isso, não tem tantas diferenças significativas em relação à EPP e à ME, tá bom? Poucos empresários sabem, mas também a ME e as EPPs têm algumas outras vantagens. Por exemplo, a lei pede que esse tipo de empresa tenha preferência nas licitações governamentais para garantir aí uma competição justa, tá? Enfim, isso aí é o que eu já havia falado, né? É importante ressaltar ainda que, para poder ser enquadrada no Simples Nacional, a microempresa ou a empresa de pequeno porte tem que seguir algumas regras, né? Que as regras são essas que a empresa tem que seguir, para ela se enquadrar no Simples Nacional. As duas, a ME e a EPP. Primeiro, a atividade da empresa tem que estar constando lá na lista das atividades permitidas para o enquadramento no Simples Nacional. Segundo, não pode haver participação de pessoa jurídica no capital da empresa. Então, essa empresa, essa minha microempresa, ela não pode ser composta, né, ser criada por uma outra pessoa jurídica. E ela também não pode ter participação dentro do capital social de outra pessoa jurídica, tá? E também ela não pode exercer, né, nem haver exercido nenhuma atividade de banco, né, atividade de banco, de investimento ou correlatas. Essas correlatas aí eu entendo como financeiras e afins, né? Então, para a lei, não há um limite de funcionários para a empresa de pequeno porte, nem para a microempresa, desde que o quadro seja condizente, tá? Mas, especificamente em relação aos tributos, né, a essas classificações gerais aí, tá? São utilizados alguns dados que diferenciam uma empresa da outra, né? São informações até essencialmente doutrinárias, né? Não está na lei isso aqui, tá? Por exemplo, a diferença em relação ao comércio, tá? Para atividades comerciais, a microempresa tem até 9 empregados e a empresa de pequeno porte de 10 a 49. Para atividades da indústria, a ME tem até 19 e a EPP tem de 20 a 99. Tá? Mas essas informações aqui, elas são informações apenas a título de classificação, tá bom? Não é que a lei está impondo ali, não. E aí eu trago para vocês um resumo esquemático, né, de diferenciação entre esses dois tipos empresariais, tá? E aí essa diferenciação, né, ela usa como critério, basicamente, a receita bruta, tá? Ó, a microempresa, tá? É uma sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, e o empresário é devidamente registrado nos órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário renda igual ou inferior a R$360 mil. Já a empresa de pequeno porte, em definição básica, não perderá o seu enquadramento se obtiver adicionais de receitas de exportação até o limite de R$4.800.000, ou seja, a grande diferença está no valor, tá? E aí ele também diferencia ainda microempreendedor individual, né, que é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional. Esse microempreendedor individual, ele pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Nesse caso do microempreendedor individual, nós nem falamos dele na matéria, tá? Nós ficamos apenas na microempresa e na empresa de pequeno porte. E aí, abordando especificamente o Simples Nacional, que também é uma das grandes vantagens, né? Porque para que você vai se limitar a R$360 mil por mês? Eu vou me limitar a isso se eu for pagar menos impostos, senão eu quero possibilidade de ganhar mais, né? E aí, esse menos impostos, ele está, entre aspas, aí, embutido, né, no Simples Nacional, tá? Dentro disso, então, o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis a microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, a EPP e ME apenas, tá? E está previsto lá na Lei Complementar 123 de 2006.
mas não somente a essas, também se aplica, por exemplo, ao microempreendedor individual, tá? Abrange aí todos os entes da federação. Se eu opto pelo Simples Nacional, como o próprio nome já diz, Simples Nacional. É um sistema para simplificar a tributação sob esfera nacional. E aí entram todos os entes federativos, impostos desde a União até ao município, tá? Esse Simples Nacional é administrado por um comitê que é composto por 8 integrantes, né? Enfim, da Receita Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? E aí, para ingressar no Simples Nacional, a ME, a EPP, ou a EPP, elas devem obedecer, né, cumprir algumas condições. Vamos lá, então, quais são elas? Primeiro, enquadrar-se na definição de ME ou de EPP, primeira coisa, segundo a Lei 123 de 2006. Segunda, cumprir os requisitos previstos na legislação, ela tem que estar de acordo com o que a lei determina. E terceiro, ela precisa optar, né, de forma formal, ficou meio redundante, mas é isso, ela precisa optar formalmente pela opção do Simples Nacional, o que ela faz lá no registro, na junta comercial, tá? Quais são as características aí do regime do Simples Nacional? Ele é facultativo, ele é irretratável para o ano calendário, ele abrange, olha o tanto de impostos que ele abrange. Imposto de renda da pessoa física, PIS, PASEP, COFINS, imposto de importação, imposto de circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza, contribuição da Seguridade Social, enfim, nós vamos falar um pouquinho mais desses impostos que estão abrangidos no Simples Nacional, tá? E todas as demais características que eu apresento aqui para vocês, tá? Então, todos esses impostos, eles seriam pagos de uma forma unificada, né? Através de uma guia de recolhimento, né? Um documento, que é o DAS, tá? E esse DAS, ele é feito de forma conjunta em relação a todos os impostos, tá? Algumas vantagens do Simples Nacional para ME e para EPP. Primeiro, há uma unificação da arrecadação de tributos. Olha só, a principal vantagem de todas é que vai cobrar tudo em um só. Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, que é o IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, contribuição para o PIS e PASEP, contribuição, imposto sobre produtos industrializados, IPI, contribuição para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica, imposto de circulação de mercadorias, impostos sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISSQN, enfim, todos esses impostos estão englobados e abarcados aí dentro, né, do Simples Nacional, tá? Outra grande vantagem também para optar pelo Simples Nacional é a redução da carga tributária. Pagando de forma unificada, a estimativa é que tenha um desconto de até 40% nos valores. Ou seja, se você ia pagar 100 pagando os tributos de forma normal, optando pelo Simples Nacional, você paga 60. É uma grande diferença, né? Também tem as preferências em licitações, né? Optando aí pelo Simples Nacional. Também tem uma forma simplificada de contabilidade, isso vai facilitar para o seu contador. E ainda a desburocratização de tempo. Você não tem que emitir diversos DANs, diversos documentos de arrecadação, ou DARF, enfim, dependendo do tipo de imposto que você for pagar. Isso faz com que a sua contabilidade fique mais barata e fique mais simples também. Então, EPP e ME são dois tipos societários muito simples, criados para facilitar a vida do empresário, que tem regras, né? Acima de 4 milhões e 800 não pode ser mais EPP, e acima de 360 mil não pode mais ser ME. Tá? A grande diferença é essa, né? Em relação aos valores, em relação à responsabilidade, para com a sociedade, com os demais, porque aí há uma responsabilidade ilimitada, não é mais limitada, tá bom? Em suma, são essas as principais diferenças entre a ME e a EPP, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.